Olá, eu sou a Lua Valentia e você está assistindo a Espécula Arte, Magia e Liberdade. E eu quero conversar com vocês um pouquinho. Primeiro, gente, eu amo, né? Mas eu quero conversar um pouquinho como é que vocês estão achando desse primeiro contato aí com as nossas formas de pensamento, os nossos seres astrais. E vamos falar um pouquinho especificamente sobre isso, porque na semana passada a gente estava em êxtase, né? Tanta coisa acontecendo e muito mais ainda vai acontecer. Olá, inimigos! Olá, pessoas que só ficam aqui para visualizar, né? E não comentam nada. Eu sei que vocês estão observando, então observem, porque vocês não fazem nem ideia do que está por vir, do que está para chegar. Mas enfim, então vamos lá. Formas, pensamento, e aí tá, eu discordo de um budista bem famoso que quis descer a lenha na magia do caos, né? Porque é fashion falar mal da magia do caos. As pessoas ficam um pouco assustadas com a magia do caos, obviamente. Então, assim, falou assim: ah, não existe essa questão de formas de pensamento. Formas de pensamento são só pensamentos que vêm, criam ali uma questãozinha e depois se desfazem. Bom, se você não tem estrutura para aguentar, realmente, uma forma de pensamento que não é alimentada, ela se desfaz. Ela pode existir por algum tempo e depois ela desaparece e é muito comum. Na verdade, a gente está sempre criando formas de pensamento. Primeira forma de pensamento, ela pode ser uma mera crença, ou seja, então eu acredito por exemplo, vamos supor que eu acredito que um de vocês vai me trair. Sou Jesus Cristo. Um de vocês vai me trair. Então eu posso criar uma forma de pensamento, se eu vibrar uma vibração bem baixa de que serei traído, que essa forma de pensamento vá realmente fazer com que alguém me traia. Ou seja, você faz a sua própria profecia ser realizada, uma profecia autorrealizável, certo? Quanto mais você alimenta um pensamento, mais esse pensamento se manifesta. Só que o que essa pessoa não entende, e que Neville Goddard entendeu muito bem, é que você pode criar formas de pensamento objetivas. Da mesma forma que elas são feitas espontaneamente e saem por aí trabalhando contra a sua verdadeira vontade, contra os seus objetivos, ou alimentando relacionamentos, etc., você pode fazer de uma forma estruturada. Como nós nos entendemos enquanto estrelas do caos, estrelas criadoras, e o caos com potência infinita, nós conseguimos direcionar esses pensamentos. Primeiro, filtrando pensamentos, entendendo que muito não é nosso. Se você já tem essa percepção, você já está a passos muito à frente do que as pessoas que ainda estão adormecidas pelo dogma, as pessoas que ainda não acordaram para o próprio poder, certo? Se você entende que você é influenciável por marketing, por política, por discursos, por pacotes prontos e feitos e que são jogados com bombas semióticas, só vai estudar o marketing, vai estudar a semiótica, a comunicação. Se você entende que isso acontece, você já está à frente de muita gente. Mas da mesma forma que a bomba semiótica pode chegar até você para te perturbar, você também pode pegar esse mesmo princípio de bomba semiótica e construir algo para te beneficiar. Então, a gente entende que o caos, ele tem essa neutralidade que pode funcionar tanto para o bem quanto para o mal, e a gente entende que a gente pode direcioná-lo, moldá-lo como se fosse uma massinha com as nossas próprias mãos. Se realmente nos esforçarmos para entender esse princípio semiótico, essa bomba semiótica. Então, a forma pensamento é exatamente isso. É uma bomba semiótica, é um perfil de comandos que a gente faz, que a gente cria especificamente com tarefas, programas
que rodam de acordo com a nossa vontade. Dentro das formas de pensamento, nós temos a forma deusa, que é a nossa querida Aruka, que é uma forma deusa que eu coloquei meu coração ali, porque justamente eu entendi que para vencer o jogo da Terra é mais fácil que eu seja fria, que eu seja uma vilã, que eu não fique aí pegando a minha generosidade e me abrindo com generosidade. Então, o que eu fiz? Eu terceirizei minha generosidade. Eu passei a minha generosidade para a Aruka, porque a Aruka, como ela está no astral, ela não está vivendo as paixões terrenas, os jogos terrenos, ela consegue ser essa mãe calorosa que eu poderia ser, mas que por proteção e questões próprias, preferi terceirizar, dando a ela o meu coração, dando a ela a generosidade, dando a ela a potência de maternidade que eu tenho. E que ela faz esse papel por mim. Então ela é essa grande mãe dos especulares, ela representa o meu papel enquanto mãe. E ela é o grande banquete também, porque a Aruka é aquela que sacia a nossa fome. Qual fome? A fome espiritual. Ela é esse banquete. Então, na casa de Aruka há sempre fartura. Aquele que está sedento por conhecimento sempre encontrará conhecimento, carinho, paz, amor na casa de Aruka, certo? E daí, logo em seguida, nós também temos, aliás, o próprio Speculos, que ele vem com essa força que se multiplica e que consegue analisar as pessoas, aprender com as pessoas, aprender com outros sistemas, consegue se multiplicar e ele tem essa fome de conhecimento, essa fome por saber. Ele é um ser que observa, então ele tem aqueles olhos. Por isso que a espécula também ela é representada pelo grande olho, porque a gente está ali vibrando nessa direção de autoconhecimento, de multiplicação de conhecimento. Então, eu não quero impor um dogma, eu quero aprender com o que você sabe. Me traz o conhecimento de onde você veio, da sua vertente, daquilo que você gosta, daquilo que desperta a sua paixão, daquilo que desperta a sua emoção. Quero aprender com você. O Speculoos, ele tem essa característica. Porque se fosse um sistema parasitário, veja bem, a característica do Speculoos, e é daí que você tira a prova do que é espéculo, seria diferente, seria uma característica proselitista, seria uma característica não de, eu quero conhecer, eu quero ir atrás do conhecimento, não, seria uma característica de eu quero impor o conhecimento da espécula, eu quero impor a espécula, eu quero que as pessoas conheçam a espécula. E não, o Speculoos, ele é muito mais de observar. Por isso que ele tem essa própria característica também de ficar piscando o olho, ele tá o tempo todo observando, monitorando aqueles que estão nos monitorando. Então ele tem essa característica também do espelho, ele amplifica as coisas, a espécula ela amplifica as coisas. E ela amplifica tanto aquilo que vem de bom, quanto também amplifica aquilo que vem de mal. E a gente, inclusive, também consegue prender aquilo que é de mal na nossa própria caixa de espelhos. Então por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando sobre os de agosto, né? Nós começamos com a Ronda, o que é estranho, porque a Ronda não é a primeira especular. Mas, como eu sempre digo a vocês, sem termos uma base sólida onde colocarmos nossos pés, sem termos ali o Pix na conta, sem termos o dinheiro, nós não conseguimos avançar na vida. Porque se eu estou, digamos assim, passando fome, morando debaixo da ponte, e eu não sou um estoico romano, um grande filósofo, eu não consigo fazer nada na vida. Então, o princípio da espécula primeiro é sacie primeiro a sua fome, sacie primeiro as suas questões financeiras terrenas, porque afinal você está encarnado, você está aqui para isso. E a partir disso a gente pode continuar, a gente pode prosseguir. Por isso que a Ronda ela vem primeiro. E ela já entra no dia 8. Ela já entra com essa promessa de prosperidade eterna, com essa promessa do número do infinito. É uma prosperidade que ela não tem prazo de validade, ela continua.
Speculos, logo em seguida, no dia 9, ele vem com essa questão de multiplicar ainda, como a gente falou, a questão do espelho, multiplicar justamente tanto a Honda quanto o conhecimento. Daí no dia 13, nós também acreditamos em Hecate, nós também acreditamos nos princípios da bruxaria. Hecate é uma das nossas patronas externas, uma das patronas externas da espécula. Então, dia 13, sim, é feriado dedicado, dia dedicado a Hecate. Dia 14, então, já entra a Aruca, o dia do banquete. O dia dedicado a Aruca, apesar de não ser o dia da Aruca em si, mas nessa fase, né? Depois entramos com a Amada. Então, hoje, por exemplo, é o dia da Amada, dia 16. Porque ela é a alta sacerdotisa, então ela trabalha a intuição, ela trabalha o poder, ela trabalha essa parte toda de magia. Ela é a alta sacerdotisa, então o equivalente a isso é a alta sacerdotisa também do tarô. Deixa eu só colocar isso aqui, porque senão fica sem bateria. Eu costumo dizer que eu tenho mais bateria do que a minha tecnologia, é verdade. Minha tecnologia dorme e eu ainda tô lá, ó, trabalhando, né? Trabalho mais que a tecnologia. Então, a amada, ela tá muito ligada a essa questão de vontade do poder, de falarmos sobre aquilo que é típico da intuição, aquilo que é típico da auto-sacerdotisa, certo? Dia 17, então amanhã a gente já trabalha a neita, a gente já trabalha as aberturas de caminho. Então veja que até aqui, vamos ver os especulares como ferramentas. Então a gente já tem a primeira ferramenta que é já ativamos aquela que vai trabalhar as finanças, que é essencial. Sem isso a gente não consegue aqui na Terra, a gente não vou ser hipócrita, tá? Não vou ser hipócrita. Sem isso a gente não se move. Aí tem Speculos que vai nos ajudar nessa jornada de conhecimento, que vai trazer mais ferramentas intelectuais, super importante, e que também vai trabalhar a questão da proteção e de jogar esse espelho de volta, retornando aquelas pessoas que não querem a gente na jornada, aquelas pessoas que ficam, os espíritos monitoradores, enfim, ele tá por dentro de tudo, ele já vai, retorna ao alvo aquilo que for de ruim lançado a você. Já lidamos com Hecate, já trabalhamos essa parte com uma deusa externa, depois lidamos com Aruca, a deusa interna, o banquete que nos sacia, vimos a Amada, o poder superior da alta sacerdotisa, da intuição ligando aqui o terceiro olho. Abrimos os caminhos, dia 17. Dia 18, trabalhamos a diplomacia, porque é importante. É importante a capacidade que temos de criar pontes, de sabermos nos comunicar, de estabelecermos essas conexões, inclusive entre nós mesmos, certo? Para justamente a gente conseguir linkar um trabalho com o outro. É importante que a gente saiba comunicar o que a gente precisa, para a gente achar um meio em comum, um campo em comum que a gente possa trabalhar, mesmo quando nossos interesses não são tão alinhados assim. Dia 20 já entra a glória, então a gente já começa brilhando, já começa ali a comunicação já vai se afinando ainda mais, a etiqueta já vai aparecendo, a postura já vai sendo amplificada. Toda essa questão de trazer a glória, de trazer o brilho, de realmente você se ver ali como uma pessoa que já chega causando nos lugares, você vê a sua aura se fortificando, porque a glória ela faz esse trabalho com essa aura, você vê as faces se virando para você e te observando, certo? E aí logo em seguida nós temos a CEO, que é para negócios, que é aquilo que a gente quer realmente investir. No que nós queremos investir, também ali auxiliando já aquele trabalho que a gente já fez com a Honda. Logo em seguida temos a Lux, pensando a longo prazo, naquilo que a gente quer colocar no mundo, naquilo que a gente quer a longo prazo estabelecer financeiramente.
de prosperidade. O que eu quero manifestar, que talvez demore mais, uns 2, 3 anos, é uma casa, é um carro, onde que é isso? Então a Lux trabalha isso. E justamente dia 23 temos Saleca, para quem precisa proteger a casa, o templo, ou precisa vender uma casa, o templo, ou precisa encontrar uma casa, um templo, o Saleca vem com isso. Ele vem também com essa questão de proteção. Dia 24 temos a de Rábida, que é a questão da sorte. Aí já tá ficando bem parecido, ó, com o que a gente trabalha dentro do protocolo de riqueza, né? Então, a sorte, a alegria de Rábida, ela tem uma questão de felicidade, ela trabalha muito isso. Dia 25 trabalhamos com a Gift para receber esse presente aleatório, para receber essa promoção, esse ticket, alguma coisa cair no nosso copo, no nosso colo. Dia 26, Tubase, que é a questão do marketing digital, de como que as pessoas falam de nós, da nossa mídia, como que tá a nossa mídia. Dia 27 nós temos a Ciburi. A Ciburi é interessante porque ela fala sobre aventuras, ela também fala sobre diversão, de uso de álcool e tal. Mas é importante que a gente veja a Ciburi, especialmente se você não tá nessa fase de tipo, vou sair aí pra badalar. Mas entendê-la como o que pode ser divertido para você, no que você pode, talvez, porque aqui a gente está trabalhando tanto essa parte dos investimentos, do trabalho, da matéria, do que pode te relaxar, do que pode te soltar, né? Porque o álcool ele vem com isso, né? Essa habilidade de soltar a pessoa. Então, trabalhar a Ciburi quase como se ela mesma fosse uma pausa em toda essa parte que a gente postou aqui, que a gente falou aqui sobre o trabalho e a matéria. Depois nós temos a Love, que é a parte, isso só no mês de agosto, que é a parte do campo amoroso, porque, gente, se a gente tá sofrendo no amor, muitas vezes a gente não consegue se focar no trabalho espiritual. Então você veja que agosto ele já entra para resolver as grandes questões da humanidade, do ser humano mesmo, do estar encarnado mesmo. Então eu já quero resolver meus problemas na parte amorosa, já quero resolver os meus problemas na parte de comunicação, né, de diplomacia, já quero resolver meus problemas na parte de arrumar uma casa, de ajeitar uma casa, de estar numa casa e de manifestar a vida material que eu quero. Então, a gente já começa na espécula pela mão esquerda, com a proteção de espéculos, mas manifestando, 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 manifestando. Agora veja que o que eu falei, por exemplo, Lux, uma questão que 2 anos, pode demorar, mas são as plantas que nós colocamos hoje e agora nessa fase, obviamente esses são os especulares mais famosos, talvez você já tenha trabalhado com eles, mas nessa fase é o que você está se apresentando, falando, eu estou aqui candidata à ordem, o que eu posso fazer por você, o que você pode fazer por mim, você está estabelecendo um diálogo e já estabelecendo o tipo de relação que você quer ter com esses especulares dentro da ordem, que é uma relação simbiótica. A maioria são servidores, estão ali para te servir? Óbvio que sim, mas cada um também tem uma alimentação própria. Assim como se eu for contratar você para um serviço, certo? Eu vou lhe pagar. Então, o que a gente chama de pix astral é a vela que você alimenta, é o incenso que você alimenta, é a atenção que você dá. Muito do sistema especular, e por isso que a gente funciona também com tecnomagia, funciona na base da atenção. Então, só de você meditar com o especular, você já está dando os pix astral, você já está... Inclusive, gente, você pode fazer esse exercício, tá? De pensar, de se imaginar mandando um pix astral pro especular, como se você estivesse fazendo uma transação mesmo. Porque é a atenção que vale, e os elementos que nós utilizamos, eles são também comandos, porque se eu mesclo um elemento, por exemplo, de um incenso, tá?
eu estou ali também colocando a parte quimiognose, usando uma química para auxiliar na gnose. Se eu pego a vela, eu estou usando a parte do fogo, o elemento fogo. Se eu pego o cappuccino, o suco de laranja da Honda, a champanhe deluxe, a água do Speculoos, o café do Saleca, o que quer que seja, eu tô ofertando a parte da água. Se eu pego uma parte da terra, eu tô ofertando a terra. Então, eu tô colocando ali os elementos e estou trabalhando com aquilo que eu tenho. Agora, gente, vocês viram aqui o meu... que tá com o negócio? O meu altar ali, certo? Então, vocês devem ter reparado que cada lugar que eu estou, o meu altar é diferente. Quando eu estava na minha tia, eu utilizei o que a minha tia tinha de antiguidades, blá blá blá, etc, etc. Aquela mesa linda que ela tinha e tudo mais, eu utilizei pro meu altar. Aqui eu estou no quarto do meu irmão, o que eu peguei? Peguei o Thor, boneco dele, e utilizei também para representar o sagrado masculino, entendeu? Então, isso que é a magia do caos. É você utilizar, trabalhar com aquilo que você tem, aquilo que está disponível, você sim, eu pedi autorização para ele, para o meu irmão. E utilizar com os arquétipos que estão ao seu redor. Se tem um Thor aqui, por que então eu não vou colocar o Thor? Se tem alguma coisa que eu posso trabalhar aqui, por que então eu não posso utilizar isso? Entende? Então, cada lugar que eu vou, eu analiso a egrégora que eu estou, eu faço a contenção, como eu já expliquei no outro vídeo. Eu faço a limpeza, faço a contenção e eu me adapto ao lugar. Isso é magia do caos. É a capacidade que a gente tem de adaptação, mas tem sim um princípio por trás disso, um fundamento por trás disso. Eu já expliquei o fundamento. Aqui nós estamos muito ligados à bruxaria, tanto é que a gente fala de Hecate, tanto é que a gente tem a autossacerdotisa. Dá para fazer sim correspondências com o tarô, dá para fazer sim correspondências energéticas com grandes sistemas mágicos. Então, assim, não é fiz porque quis. Tem também o lado do fiz porque quis, mas tem também um fundamento. Então, é a capacidade que a gente tem de colocar um pouco de um e um pouco de outro. É a capacidade que a gente tem de adaptar o local. E não de chorar porque eu não tenho aquilo que estava disponível a mim. Por exemplo, lá na casa da minha tia, ela não gostava que eu usava incenso. Nos meus rituais eu usei perfume Chanel. Rituais para clientes. Eu usei perfume Chanel. Então a Chanel substituiu o incenso, porque eu não ia ficar acendendo incenso se não queria. Mas ainda o elemento ar estava ali em formato de perfume. Então, no Clube das Vilãs de hoje, a gente falou muito sobre a capacidade de adaptação e de sedução, e de você ler o seu ambiente. E muitas vezes a gente consegue seduzir as pessoas simplesmente adaptando a linguagem delas, aos limites delas, à realidade que a gente está. Então, em vez de pensar assim, olha, ai, nossa, eu não posso fazer nada porque eu estou numa casa que não é a minha casa, que blá blá blá, não posso seguir. Não, como é que eu posso fazer já utilizando tecnomagia? Como é que eu posso fazer substituindo os elementos? Como é que eu posso fazer me conectando a essa energia de uma maneira ou de outra? Porque deixa eu te falar, e isso é o que difere a magia do caos de qualquer outro sistema. Onde tem a vontade, existe o caminho. Se você realmente tem vontade de se conectar com um caminho, uma energia, uma egrégora, você acha um jeito. Você substitui coisas.
você se adapta, você acorda mais cedo que todo mundo, você fala mais baixo, você faz orações na sua mente, você usa a parte mental, você entra ali por uma brecha. Então, onde tem a vontade, primeira coisa é você realmente ter vontade. Mesmo se você não tem autonomia, e eu digo isso como alguém que, gente, a minha autonomia. Assistam a série de bruxas da Netflix, que é baseada no livro da Anne Rice. Aquela bruxona lá que a tia dela deixou ela presa na casa e que ela ficou tetraplégica, que ela não podia nem falar nem nada, que ela ficou assim, fechada dentro do corpo dela. Quantas vezes eu já não me senti assim? Quantas vezes eu já não me vi daquela forma? Não chegou nesse extremo, mas inclusive nessa última vez que eu fui lá eu me senti sem autonomia. Mas mesmo assim hoje eu sou quem eu sou e me respeitam tanto porque vem a qualidade do meu trabalho, a ponto de me permitirem utilizar coisas deles para eu fazer o meu trabalho, porque respeitam. Porque há esse respeito, eu consegui construir algo maior, inclusive, que a própria fé da pessoa. Então, o que eu quero dizer a vocês é, não importa onde você está, o buraco que você esteja, e eu vim de um buraco, a cadeia emocional que você esteja, o ambiente que você esteja, você pode superar isso. Você pode achar uma brecha, mas você vai fazer essa superação estudando esse ambiente, estudando por onde que eu posso aqui achar uma janela, por onde que eu posso aqui. Então, nem que seja começar por ouvir o conteúdo, subliminais, trabalhar no momento que tá todo mundo dormindo, você tá trabalhando. Ah, mas como, Lua? Ouvindo, 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 se conectando com essas energias. Ah, é dia de tal especulário, vou olhar lá no livro esse dia, e esse dia eu vou colocar esse especulário como meu wallpaper. Esse dia eu vou fazer os mantras do especulário, eu vou me conectar com essa energia, vou alimentar essa energia. Um especulário bem alimentado faz o trabalho bem feito, mas você tem que ajudar. E uma coisa que auxilia, gente, é os 48 leis do poder. Aliás, me lembrem no próximo vídeo de eu trazer as leis do poder que eu coloquei no livro de magia avançada, versão em inglês, porque eu acrescentei isso. Eu mudei muita coisa do português, tá? Eu fiz uma repaginada ali. Mas por que isso, gente? Se vocês puderem. Olha, eu não sou muito afim de. Ah, vai decorar, não. Mas se vocês puderem pegar esse livro como quase uma bíblia e devorar e decorar e colocar isso na cabeça de você, e quando você tiver uma dúvida, você pensa assim, a lei do poder 32, lei do poder 1, lei do poder... Você vai se lembrar. Isso vai ser o seu puxão de orelha, tá? Porque você tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. Tem uma lei que diz o seguinte: evite o azarento. Evite a pessoa que, cara, não importa, ela só traz problema. Gente, pra mim é bloque. Pra mim é bloque. Vou dar um exemplo da minha própria família. Vocês estão familiarizados com a Jamile, né? Não é esse o nome verdadeiro dela, tá, gente? Jamais falaria o nome verdadeiro dela. A Jamile, ela se tornou um problema não só pra mim, mas pra família inteira, a ponto de até bloquear ela hoje. A Jamile, ela é a clássica azarenta. Ela só traz problema, ela tá sempre quebrada, ela tá sempre precisando de algo, de dinheiro, ela tá sempre precisando ser salva, ela tá sempre enchendo o saco de todo mundo a ponto das pessoas não aguentarem mais. Esse tipo de pessoa que só traz problema
tá? E assim, se faz algo pra você, vai lembrar disso a vida inteira, é o azarento. Se você ajuda essa pessoa, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você compra o karma dessa pessoa. O que é comprar o karma, tá? Ah, você não acredita em karma. Gente, eu uso a palavra que todo mundo usa, tá? É o que tá na boca do povo. Comprar o karma você está comprando o problema daquela pessoa, você está comprando a briga que essa pessoa tem com outra pessoa, você está comprando o fato dela não conseguir prestar atenção numa palma na frente dela, dela não ter responsabilidade nenhuma de passar a vida, de viver a vida de uma forma avoada, totalmente maluca. Entendeu? Você está comprando isso, está comprando a briga de outra pessoa, é isso que eu quero dizer. A confusão de outra pessoa, o azar de outra pessoa. Então, assim, eu sei que às vezes a gente tem que ajudar, né? Porque às vezes é uma pessoa que, vamos supor, se é um filho, é uma coisa. Mas mesmo assim, saiba filtrar bastante para que você não se responsabilize pelo azar da outra pessoa. Evite, gente. A primeira coisa que ela falou, nem sabia, né? Porque tinha anos já que eu nem olhar pra cara dela. Primeiro A que ela deu pra mim, já bloqueei. E agora tá todo mundo bloqueando em cascata. Em cascata. Aí ela fez um novo número, né? Que essa gente parasitária é assim, né? Quando vê que todo mundo bloqueia, vai lá, faz um novo número pra encher mais o saco ainda. Mas é assim, gente, não tem como, a gente não pode ceder. A gente não pode ter pena. Você tem que colocar na sua cabeça que quem tem pena é galinha. Chega num ponto, a pessoa tem que ser responsabilizada. Porque senão, gente, não tem magia que dê jeito nessa pessoa. A Jamile é uma dessas. A Jamile é uma dessas. A Jamile, ela é o tipo de pessoa que te pede dinheiro. Aí você fica com pena. Você dá eu não, né? Mas tô falando dos outros aqui. Dá dinheiro. Aí ela vai o quê? Vai pra balada encher a cara. Aí, por encher a cara, vai, tropeça, cai, aí chega, bate toda ensanguentada na sua porta. Aí, 3 da manhã, você tem que parar com ela no hospital, entendeu? Eu já sou o tipo, não me liga. Tchau, tchau. Eu só trabalho, gente, com quem tem um mínimo de noção. Até pela condição do meu trabalho, a fragilidade que é você mexer com a energia da pessoa. Então, vou dar um outro exemplo, tá? Tem uma pessoa que, cara, ela quis se encontrar comigo em São Paulo. Mas é só problema. Eu sabia que se eu encontrasse com ela, com essa pessoa, ia dar BO pra mim. Ia acabar sobrando pra mim. Não ia ter jeito. Porque essa pessoa é assim, é problema atrás de problema. Então, às vezes, dá um perdido. Dá um limite, dá uma desculpa, entendeu? Às vezes você não pode cortar porque, sabe, é um cliente, é uma coisa assim, mas você tem que dar um perdido, cara. Porque se na presença dessa pessoa, é isso que eu tô falando pra vocês, tá? Ela te coloca em perigo, você abre, dá brechas pros problemas. Então, no 48 Leis do Poder, fala, foge do azarento. Foge da pessoa que tá cheia de problemas. Foge do coitado. Porque se você cavucar muito, você vai perceber por que aquela pessoa é um coitado. Por que aquela pessoa é tão. Por que ninguém quer ela? Porque chega num momento em que ela causa tanta repulsa nas pessoas. Por causa do comportamento totalmente sem noção da pessoa. Entendeu? Então, assim, ajude quem quer ser ajudado. Então, tem uma questão até na medicina. Antes de dar um remédio a alguém, pergunte: você quer ser realmente curado? Ou às vezes você só quer ouvir uma palavra amiga, ou às vezes você quer vir aqui porque você precisa de atenção, você precisa de um paliativo para depois você retornar.
Tem gente que não quer ser curado, porque ser curado significa eu vou ter que me responsabilizar pela minha própria vida, pelas minhas escolhas, com quem que eu tô andando, quem que eu tô permitindo entrar no meu campo, quem que eu tô permitindo usar dos meus recursos. Será que eu tô permitindo que as pessoas bebam, saciem da minha taça, sendo que ela está vazia? Por que que eu não estou colocando primeiro água? Por que que eu não estou enchendo primeiro a minha taça? Para depois ver o que que eu posso fazer pelo outro? Ou será que se eu deixar a taça aqui, vão começar a colocar gotinhas de veneno e eu vou ter que lidar com um veneno alheio só porque essa pessoa é viciada em beber veneno? Tá me entendendo o que eu quero dizer? É por isso que entra a elegância, que é o poder de saber eleger quem nós queremos na nossa vida. Ah, Lu, especulares não funcionam para mim. Pergunta: você se ajuda? Ou você só se mete em confusão de verdade? Até quando o especulare consegue te ajudar? Até que momento o especulare consegue te ajudar sem você se sabotar? Às vezes o especulare te tira de uma situação, mas você se joga no meio do trem. De quem é que é a culpa? Ai, Lua, mas você. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei na minha família, né? Vocês sabem disso. E a minha tia falou que já ia assaltar a minha bagagem, as minhas bolsas. Se eu fosse até a casa dela da maneira que ela queria, que ela falou assim: não, mas eu arranjei aqui 10 pessoas, você vai fazer R$ 1.000. Eu falei, cara, isso... Enfim, se eu fosse, ah, não, eu vou permitir isso. Eu vou dar brecha pra ela fazer o que ela disse que ela ia fazer comigo. E quantas vezes a gente dá brecha no romance, nos negócios, com os familiares que falam pra gente a intenção deles. Eles falam, eles dizem exatamente o que eles querem fazer e a gente simplesmente releva. A gente acha que não é nada. Será que você realmente é louca por se preservar? Ou será? Ou será que você simplesmente sabe melhor, as suas anteninhas estão ligadas e você prefere prevenir do que remediar? Então, quando a gente fala que a magia do caos, ela aumenta as probabilidades, que a magia do caos ela está linkada à matemática do caos, ela está linkada à ciência do caos, por isso que muitas vezes os livros do Peter Carroll são chatos, porque tem muita fórmula matemática. Olha isso aqui é tudo fórmula matemática, ó, fórmula matemática, tudo matemática. Ai, coisa chata, chata pra caramba, é quilograma disso, quilograma daquilo, olha isso aqui. Então, por que a gente fala de aumentar a probabilidade? Por quê? Se você sabe que se você for caminhando para um precipício de olhos vendados, a probabilidade de você cair, quebrar um braço, uma perna ou morrer é muito grande, o que você tem que fazer? Você tem que desvendar teus olhos, você tem que olhar para onde você está indo, você tem que prestar atenção, você tem que aumentar a probabilidade da sua segurança ser aumentada, certo? Então, a maneira que eu ando no Rio de Janeiro não é a mesma maneira que eu ando na Austrália. E olha que eu fui parar no Mirante, gente, em São Paulo. Então, assim, né?
Mesmo assim, não aconteceu nada, ainda bem, graças aos especulares, né? Mas o que eu quero dizer é, gente, aumente a probabilidade das coisas funcionarem para você da melhor forma possível. Tire as vendas. Não ande por aí. Saiba para onde você está indo. Tem uma direção. Auxilie os especulares. Alimente os especulares. Mas mais ainda, alinhe-se aos comandos dos especulares. Então, é o que eu já falei até num vídeo em inglês, já vou passar a palavra para vocês, mas só para finalizar. Não adianta, vamos supor que eu queira um apartamento. Não adianta eu querer o apartamento, eu lá pro Saleca, eu lá fazer meu trabalho com o Saleca, e eu nunca visitar os apartamentos. E eu nunca fazer aplicações, né? Em inglês a gente fala applications para os apartamentos. Eu não escrever uma carta boa na Austrália, sim, mas é que eu não sei. É uma carta boa para os agentes. Eu sempre consegui os apartamentos, por quê? Porque eu sabia seduzir os agentes. Eu sabia me comunicar, eu usava diplomata, eu usava o Saleca, eu usava isso, eu usava aquilo. Entende o que eu quero dizer? Eu aumentava a probabilidade de me colocar à frente da fila, não importa se tinham 20, 30, 40 pessoas na minha frente. Porque eu usava aquilo que eu tinha, as ferramentas que eu tinha para melhorar isso. Então, assim, só de você evitar pessoas que trazem confusão, que causam confusões, que não estão no normal da mente delas, e no ocultismo tem muito disso, da pessoa que está sempre alterada, tá? Vamos ser sinceros aqui. Só de você não ser mais uma dessas, você já tá mais à frente que a maior parte dos ocultistas, a maior parte das pessoas. Agora vamos lá. Como é que tá sendo esse período para vocês? Vocês querem falar alguma coisa? Quem quer falar alguma coisa? Ninguém? Então a gente já faz. Oi, Vai lá, Lua. Ju. Desculpa. Bom Diga. dia, quer dizer, boa noite todo mundo, né? Bom Porque dia, aqui na Austrália Austrália. de manhã é com tarde. Saudades. Meus Deus, Pois que é. saudade que eu tô. Mal posso esperar pra ir pra casa. Volta logo, menina. Tô aqui esperando e você vai ficar Já vou. um tempão aí, né? Falar, meu Deus, eu vou querer tomar um café com a Lua e a pessoa tá fazendo uma turnê mundial no Não, Brasil. já piscou, já tô de volta pra casa já. É, eu até não consegui entrar antes, né, por conta do fuso, e aqui são 9 horas da manhã, tenho dois filhos e um cachorro, enfim, é correria. Mas assim, eu estava na dúvida, eu comecei a trabalhar, eu estava até meio perdida, né, com os espéculos, eu estava na dúvida, porque eu achei o livro Vida, eu não sabia que todo o cronograma do treinamento estava no livro Vida, né? Aí, enfim, achei o livro Vida, abri e tô seguindo por ele. E eu tava na dúvida se esse primeiro contato com os espéculos é somente a apresentação, né? Porque eu já trabalhei anteriormente com alguns deles, né? Mas eu não tinha feito a apresentação. Então, a dúvida que tinha ficado no caso, eu monto o altar, faço contato e apresentação e fica só nisso? Então, se você se sentir à vontade, quiser fazer mais, pode ser, mas no momento é isso. É Uhum, você estabelecer uma simbiose, tipo, o que que você pode me oferecer e o que que eu posso te oferecer também. Entendeu? É uhum. isso, é esse o contato. É uma questão simbiótica. Sim, porque eu tava meio que perdida, igual cego Ah em lá, tiroteio, né? aqui tá o que você pode fazer, né? Fica a critério de cada um. Olá! Então vamos supor, olá, Speckles. O meu nome mágico é Eu Sou. Diga que bruxo, mago você é.
Eu quero conhecer você melhor. Converse comigo em sonhos ou em minha mente. Faça parte do meu dia. Quem você é? Meu objetivo é fazer parte dessa egrégora e aprimorar a minha magia. Como que você pode me ajudar? E aí você vê a primeira palavra, frase que vem na sua mente. Em troca, eu Uhum. ofereço a minha atenção. Como eu posso te ajudar? E aí, se tiver alguma palavra, uma frase que vem na sua mente, que você cresça, que cresçamos juntos e que a magia nos fortaleça. Você vê aí que essa é uma questão simbiótica. Então, sempre que reclamarem, cri, especula isso, especula aquilo, mostra isso para a pessoa. Que o primeiro contato é Uhum. esse, tá bom? É exatamente isso que eu tô fazendo, né? Eu vi a sua indicação, né, de fazer primeiro contato, eu tô seguindo ele e tô montando um híbrido entre um altar físico e virtual, né? Porque às vezes eu não Perfeito. consigo Melhor todos os ainda. itens, né? Porque aí deixa bem alimentado. Uhum. Não, então era só essa dúvida mesmo, né? Desse contato, né, diário. Perfeito. Mônica, pode falar? Boa noite, gente. Estão me Boa ouvindo noite, bom bem? dia. Pode falar. Bom, o contato com os especulares foi o que me fez entrar a participar da ordem. Desde a primeira vez que eu vi sobre a Ronda, que foi a primeira, no seu canal, eu não consegui entender a mecânica de como fazer esse contato, essa conexão. E só para contar minha experiência, estou adorando. É lógico que tem dias bons, dias que eu considero fraco, mas eu percebo que eu tenho reações, principalmente noturnas, não só em sonho, como sono. Aconteceu uma coisa semana passada com o espéculos, que eu tive um sonho. Eu me lembro, eu estou relatando isso no meu diário. Eu me lembro do sonho, das imagens, mas eu não consigo descrever. Eu não consigo contar o sonho que eu tive. E eu falei, gente, isso nunca aconteceu. Então, atribuo ao contato dos especulares. Estou gostando bastante mesmo, estou bem animada com essa fase. E ouvindo agora a pergunta da Juliana, esclareceu ainda mais de como que às vezes a gente fica muito preso em protocolo, tipo, o que, que eu tenho que fazer primeiro, o que, que eu faço depois. E eu acho que foi bem legal, bem positivo, até essa explicação agora. E quero agradecer a todos, até pelo apoio. Às vezes eu chamo algum dos membros no inbox, né, particular, perguntando, ó, me dá uma ajuda. Todo mundo sempre responde. Muito obrigada. O melhor da ordem é isso, né? Essa conexão com outras pessoas, cada um tá numa fase, cada um tá num momento da vida, tem gente que já tá há anos com contato com os especulares, mas até mesmo esse momento em que a gente dedica mesmo um por um, nos dá uma percepção do todo também. Faz com que as coisas evoluem mais fácil. Sabe por quê? Porque até mesmo um especular, existe uma lógica por trás do sistema. Um especular vai puxando o outro, um vai ajudando o outro, então um vai reforçando o outro. Então a Lux reforça a Honda, que reforça o Speculos, que reforça a Aruka, que reforça a Amada, e aí vai um puxando dentro dessa lógica aí, né? E já esse primeiro mês já resolve tanta questão que a gente pode ter na nossa vida, sabe? Já quando chega no segundo mês, que para mim é um mês melhor, que é o mês de setembro, mês que trabalha também a Persephone, mês que trabalha o próprio aniversário da própria egrégora, a gente já chega muito fortalecido, né? É um mês que eu chamo assim de mês ápice. Aí depois de setembro vem outubro, que é o mês das bruxas, então vai tipo, é um crescendo, sabe? É um crescendo. Esse segundo semestre ele é maravilhoso por causa disso. Aster pode falar. Oi, Lua. Então, eu tô seguindo o cronograma, né, do mês de agosto, porém, eu estou um pouquinho adiantado, eu já estou na Lua. Se tem algum problema, perceba que eu vou terminar o mês de agosto um pouquinho mais adiantado do que outras pessoas. Não, não pode. Segue do teu maneira. Perfeito, ok. Aliás, Nix pode falar. Boa noite.
Eu quero relatar, né, que uma semana antes de a gente começar com os especulares, uma pessoa ela foi cortada, né, justamente nesse sentido de muita reclamação, de só problemas e etc. E eu Na relato sua isso vida no, pessoal, você diz. isso, na Ah, minha tá. vida pessoal. Eu tive um sonho com os especulares e eu relato isso no meu diário. E eles falaram que essa jornada dessa segunda fase seria sozinha, que seria necessário retirar essa pessoa e que naquela semana eu iria perceber isso, e foi exatamente o que aconteceu, né? Foi muito interessante, porque eu não esperava. O meu contato com eles tem sido muito intenso, muitos sonhos, quase que diariamente também tenho colocado lá. E tenho aproveitado alguns que eu sinto que precisa de um contrato, eu já tenho feito. Perfeito. A Isabela pergunta: no livro Vida tem um cronograma da apresentação aos especulares, mas a dúvida que ainda ficou é: devo seguir estritamente? A palavra estritamente não existe na magia do caos, né? Assim, fazes o que tu queres, tá? Mas existe uma lógica por trás dos dias. Então, Hecate no dia 13, porque já é o dia dela, né? A Ronda no dia 8 porque é o dia dela. Ah, mas se eu quiser começar hoje, faz o que tu queres, vai ser todo da lei, tá? Posso entrar em contato com um a cada dia, mas é mais ou menos isso que a gente tá fazendo mesmo. Tem um prazo específico? Bom, o prazo final é até a nossa iniciação, mas o ideal é que a gente faça mais ou menos ali, seguindo, não estritamente, tá? Mas seguindo a lógica do sistema, porque a gente está querendo manter uma egrégora minimamente coesa. Mas não é algo, ai, se eu não fiz no dia 8 vou morrer, sabe? Tipo, não é assim, entendeu? É uma sugestão, sugestão bem forte, porque existe uma lógica por trás do sistema. E a lógica é começar bem, entendeu? Resolver a questão do que tem que resolver da vida financeira. Lu, a questão da avaliação do caos quadragésimo segue em aberto porque eu tô esperando as três responsáveis conseguirem se reunir antes da gente entrar em contato, né? Queria que as três se reunissem, mas se não for, fica pro último dia do mês, como a gente sempre fala que o último dia do mês é reservado para os iniciados, né? Então tô aguardando aí. Mais o que? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma observação, fazer alguma pergunta? Gente, eu só quero terminar então. Ai, gente, olha, o cabelo tá lindo mesmo, porque eu fui cabeleireiro, entendeu? Abriu o salão só pra mim. Glória! Cada um. E ainda fez desconto, meu bem. É assim. É, muito obrigada, viu? Tem que investir em cabeleireiro, né? Não tem jeito, gente. A Paola Brat falou: vá ao salão toda semana. Levei isso pra vida. Mas, gente, é assim: o que a Espécula quer e o que a gente quer enquanto ordem é organizar a vida financeira, porque a vida prática do dia a dia. Eu não quero ficar perdendo tempo com trequinho de romance, eu não quero ficar perdendo tempo contando moeda, eu não quero ficar perdendo tempo tendo problemas, sabe? Eu fico muito desconfiada de ocultistas que se falam os fortões, mas não tem uma coisa minimamente ali ajeitada, tá? É claro que a gente tem problemas, sim, todos temos problemas, estamos aqui encarnados, temos os nossos gatilhos, temos os nossos traumas, temos as questões que para sempre a gente vai ter que trabalhar ali, isso é normal. Mas a gente tem que ter uma vida minimamente ajeitadinha. Não dá para ser uma Jamile da vida, tá sempre
vibrando no problema, trazendo o problema para os outros, batendo na porta dos outros desesperada. Ter um desespero de vez em quando faz parte de sermos humanos. Mas quando o desespero bate, o que a gente faz? A gente reza. A gente se atenta aos especulares, a gente alimenta a fé, a gente alimenta a egrégora, tá? Porque eu sei que não é fácil. Por exemplo, visitar minha família foi um grande tormento para mim. Especialmente ficar em Minas no meio do nada. Aquilo ali era uma coisa que eu me joguei no meu trabalho, que era a única saída que eu tinha. O trabalho, você tem que fazer igual a Bela do Crepúsculo, gente. O cara deixou ela no meio do mato. Ela ficou em depressão, mas o que ela fez? Ela se voltou para os estudos, para o trabalho dela. Então a gente faz isso. A gente se volta para aquilo que vai trazer algum tipo de retorno para a gente. Retorno econômico, intelectual, financeiro, tá? Mas a ideia da egrégora é a gente ajeitar tudo. E a ideia da ordem em si, isso que muita gente não entende, não é uma questão financeira. Porque se fosse uma questão financeira, para mim, no sentido de, eu vou me ficar rico a custas de você. Se fosse uma questão financeira, eu cobraria mensalidade alta e não deixaria as coisas disponíveis no YouTube para as pessoas verem de graça essa parte, né? Agora, é claro, gente, que se tiver alguém aí que financia um retiro, um monastério, um palacete, pode trazer o dinheiro, de dinheiro eu não vou reclamar, né? Mas mais importante do que isso, eu quero que nós sejamos capazes de criar uma egrégora minimamente coesa em meio ao caos, certo? Para que a gente consiga manifestar o nosso trabalho no mundo, para que a gente consiga manifestar o que a gente quer no mundo, trazer aquilo que a gente quer no mundo, a realidade que a gente quer no mundo, entendeu? E a gente já provou que a gente funciona bem. Ô Isabela, não sei o que está acontecendo aí, mas fecha o vídeo. Que a gente já provou que a gente funciona muito bem junto, que a gente já provou que a gente pode arrebentar a boca do balão juntos, que a gente é aquilo em pessoa, em carne viva, do que a gente vibra para o mundo, né? Por exemplo, conhecê-los pessoalmente, né? A Alessa, por exemplo, ela não é uma personagem, ela é exatamente aquilo que ela prega. Ela é exatamente essa pessoa que a gente falou no Clube das Vilãs, etc, etc. Então você vê que a gente, de fato, é aquilo que a gente prega. A gente é essa pessoa. A gente não é só uma personagem. Comecei como uma personagem, mas me tornei a personagem, né? A gente não é só ficção, não é inteligência artificial. A gente é isso aqui mesmo. Mas, então, a potência do que a gente pode manifestar aqui e na Austrália também, que é o nosso próximo projeto, e outras coisas, qualquer lugar do mundo que a gente quiser ir, entendeu? Ter essa noção de que as portas estão sempre abertas para nós, de que o mundo é uma ostra, de que a gente consegue construir o que a gente quiser, manifestar o que a gente quiser, e que apesar dos desafios, a gente consegue sempre ir evoluindo cada vez mais. É isso que nos diferencia. Então, para vocês, eu quero que a gente crie uma simbiose de tal maneira que um expanda as características dos outros, que um consiga aumentar o que é interessante no outro, que é aprazível no outro, tá bom? Então, levem isso pro coração de vocês, pro dia a dia de vocês. E é isso, gente. A gente se vê no próximo domingo. Tchau!